Olá, saudações, é uma alegria estar com você, sobretudo diante de um tema tão radiante que nós vamos falar hoje, que é a questão de Deus na alma. Somos deuses? O que é isso? Somos luzes? Por quê? Em quê? Nós hesitamos em falar que somos luzes, geralmente não aceitamos, indispomos com aqueles que nos chamam de luz, de espírito de luz. Mas por que isso? Se em verdade nós somos o ser de Deus na alma. Então nós não podemos negar essa realidade. Nós somos fulcros luminosos. Nós somos a verdade em si na alma. Não neguemos esse verdadeiro ser. A luz é recôndita e não é, porque nós guardamos a presença universal de Deus em forma de princípio divino em nós. É um ser recôndito, mas que ao mesmo tempo se manifesta. E eu me manifesto com luminosidade à medida que eu primo pela interioridade e me esforço para ser feliz, para exaltar a Deus, exaltar ao próximo, buscar a luminosidade espiritual. Deus na alma é um tema que não é tão simples, porque requer argumentos sólidos, requer raciocínios e não simplesmente uma afirmação como se fosse uma realidade tão somente mítica. Não, existe um conceito de espírito. O espírito é o ser inteligente da criação. Nós somos esses seres inteligentes, portanto, dotados de consciência e de uma consciência luminosa na medida do possível. É o esforço de cada um, é a conduta de cada um em meio a essa interioridade que é a alma, que é o ser em si. Iluminemo-nos, portanto, por dentro para sentir, para perceber essa luminosidade que, em verdade, é a vida de Deus na alma. Parece que é uma questão fortuita, mas não é fortuita. Sabe por quê? Porque Deus é presença. Presença com P maiúsculo. Essa presença, ela é o ser. Não é uma coisa abstrata. É o ser que é, enquanto é, sempre presente. É o ser do passado? Talvez. Mas é o ser do presente, porque a origem está presente na nossa alma em direção ao momento futuro. Portanto, é um fulcro luminoso que tem origem, tem o aqui e agora e o momento vindouro. Eu estou sempre voltada para o futuro, mas eu guardo em mim essa essência que está em mim desde a minha origem, desde o passado. Portanto, o meu presente é um fulcro luminoso a partir desse passado que me alimenta. É um passado que é o início, que é a criação, aonde Deus gera, manifesta, concretiza, dá luz às criaturas e nelas permanece, intuindo, iluminando, gerando, trazendo verdades essenciais. Por isso que o conhecimento é muito importante. Normalmente, esse conhecimento do ser de Deus, da essência do Pai, é em nossa alma. Não nos iluminemos simplesmente por uma questão mítica, porque a luz ela é gerada interiormente pela verdade que se manifesta. Eu digo, a verdade e o espírito da verdade é por aí que ele se manifesta e que nos ensina que a verdade é o ser de Deus manifestando-se a partir da origem. Por isso, a expressão espírito da verdade, ou seja, a verdade que é vivenciada internamente e que se manifesta ao intelecto com luz, em formas, em pensamentos, em ideias, mas que são verdades essenciais, como nós temos no Evangelho, como nós temos na codificação do livro dos Espíritos, Gênesis e assim por diante. Então, essa verdade não é só recôndita. A verdade, ela é manifesta, embora gradativamente, segundo o grau evolutivo de cada um e da humanidade. Então, importa que nós reconsideremos a nossa atitude no mundo. Eu estou no mundo, eu tenho que reconhecer. Mas como é que é a minha atitude? Eu falo por falar?
eu falo a partir do que eu vejo, ouço, eu falo a partir da minha interioridade, né? Se sim, se eu falo a partir desta fonte, eu vou ter a semelhança de Descartes, ideias claras e, portanto, inatas. Tá? Ou melhor, por serem inatas, é que são ideias claras, que são ideias que vêm da fonte e que, portanto, nos trazem a verdade essencial. Por aí, nós somos levados a exaltar o papel da intuição. A intuição é justamente esse modo de conhecer, né, a partir desta fonte, mas que é um relembrar. É um relembrar desse passado original em direção ao momento vindouro. Então nós somos sempre caminheiros, caminheiros para o amanhã que é certo, o amanhã que é nossa destinação e que é, portanto, certamente um futuro de conquistas, de glórias, de vitórias, porque nós só melhoramos e tendemos em nossa caminhada sermos cada vez mais felizes. É uma caminhada estreita no sentido que requer, claro, esforço, mas ao mesmo tempo ela é larga porque ela é soberba, ela é a vida em si, ela é alegria espiritual. Então, reconsideremos esse conceito de estreiteza, porque não se trata de uma situação limítrofe, mas se trata, antes, de um caminho profícuo que tende a estender-se, alargar-se em forma de alegria espiritual. Eu tenho que esse conceito de imanência é um dos mais importantes na doutrina, né? Que nos leva a entender o conceito de autonomia, que nos leva a entender a verdade, que nos leva a aurir luzes dentro de nós mesmos, que nos leva a explicar a própria terceira revelação, que é a revelação do Espírito, da verdade. Então, nós devemos caminhar com luz, sermos neste ser concreto que nos habita e não nos negarmos. É uma alegria eu compartilhar com vocês desses raciocínios e desejo, assim, em luz, que nós possamos mover a nossa alma, manifestando-a certamente através de expressões iluminadas, através do amor, através da verdade, através da caridade, que é uma forma de iluminação espiritual. Mas elevemos o nosso padrão na certeza de que nós temos na alma esse ser recôndito, que é o ser de Deus, que é o Pai em si e por si. Caímos assim na noção de substância espiritual, que é o ser em espírito e verdade. Gerando, portanto, tenhamos luzes em cada caminhada e comecemos a filosofar gradativamente para que possamos atingir esse princípio recôndito de luz, que é o princípio espiritual em cada um de nós. Muita paz.